nossa terra, berço que encerra um povo varonil. Canto o pioneiro que a semente um dia fez florir. Trago toda essa vida que a mão sofrida aos poucos esculpir. Ourinhos, tu és fruto de trabalho e amor. Solo de terra tão roxa e campos verdes, cercados de água e céu. Fostes um dia café, hoje horizonte são teus canaviais. Pardos, panemas e turvos, leitos que banham todos os dias teus. Ourinhos, tu és majestoso esplendor. Boa noite a todos. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 20ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 15ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Antônio Amaral Júnior. Carlos Alberto Costa Prado. Presente. Divaldo Luciabel. Presente. Dr. Salmem. Flávio Luiz Ambrosim. Presente. Fredes Correia Leite. Dr. Jadir Grilo. José Claudinei Messias. Lucas Pocai. Dr. Salim. Ivonei Rodrigues. Presente. 11 vereadores presentes. Havendo número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Coloco em votação as atas da 18ª e 19ª sessão ordinária e da 3ª sessão extraordinária. Está em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos. Ofício proveniente da Prefeitura Municipal em resposta aos requerimentos 721, 737, 783. Antônio Amaral Júnior, 522, 778, 779 e 815. Carlos Alberto Costa Prado, 705 e 829. Flávio Luiz Ambrosim, 648, 680, 698, 710, 733, 735, 740, 863. Dr. Jadir, 661. Lucas Pocai, 759. Ivonei Rodrigues. Ofícios 127, 131, da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças, encaminhando demonstrativo resumido da transferência de recursos da União à Prefeitura Municipal. Pode ler? Ofício do Ministério do Desenvolvimento Social, Combate à Fome, comunicando a transferência de recursos para o Fundo Municipal de Assistência Social. Ofício do senador Valdir, comunicado ao recebimento de moção 138, da autoria do vereador José Claudinei Messias. Ofício do primeiro-tenente comandante do posto de bombeiro Almir Aguiar Dias, da resposta ao requerimento 780, da autoria do vereador Jadir Grilo. Ofício do delegado seccional da Polícia José Carlos Costa, em resposta ao requerimento de autoria do vereador Dr. Salmem. Ofício do Conselho Municipal de Educação, em resposta aos requerimentos 337, da autoria do vereador Dr. Grilo. Ofício da promotora de Justiça Viviane Aparecida Lima Silvestre, comunicando que passou a atuar junto à Câmara Especializada de crimes praticados por prefeito, deixando suas funções de promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo. Senhor presidente, lido todos os expedientes terceiro, todos os ofícios, desculpa. Os ofícios que foram lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias. Projeto de lei número 74/2012, proveniente do senhor prefeito municipal, que altera os anexos 2, 3 da lei número 5.399, de 16 de dezembro de 2009, que dispõe sobre o plano plurianual da SAI, e anexos 5 e 6 da lei número 5.642,
de 6 de julho de 2011, que dispõe sobre as diretrizes orçamentais do exercício financeiro de 2012, da SAI e da outras providências. Projeto de lei número 75/2012, de iniciativa do senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Projeto de lei número 76/2012, de autoria do vereador Silvonei Rodrigues, que dispõe sobre denominação de via pública, Rua Elisa Gambá Bernardo. Projeto de decreto legislativo número 4/2012, oriundo dos vereadores Edivaldo Luciabel, Flávio Luiz Ambrosim, Silvonei Rodrigues, Carlos Alberto Costa Prado, Jadir Pereira Grilo e Fredines Correia Leite, que concede o título de cidadão benemérito de Ourinhos ao deputado federal Jefferson Campos. Projeto de decreto legislativo número 5/2012, procedente dos vereadores Edivaldo Luciabel, Flávio Luiz Ambrosim, Silvonei Rodrigues, Carlos Alberto Costa Prado, Jadir Pereira Grilo e Fredines Correia Leite, que concede o título de cidadão ouriense ao deputado estadual Carlos César da Silva. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o nosso regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Pela ordem do vereador Dr. Faués Salmen. A ordem do dia interessa apenas e tão somente aos vereadores. Nós já recebemos cópia de todos os requerimentos. Eu gostaria que Vossa Excelência determinasse ao primeiro secretário que apenas desse o número e a autoria. Eu determino não, eu coloco em deliberação do plenário, que fique mais à vontade, mais transparente, a solicitação do vereador Dr. Faués Salmen. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Então, o secretário que faça a leitura apenas do autor e o número. 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, Carlos Alberto Costa Prado. 888, 889, 890, 891, 892, 893, José Claudinei Messias. 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, todos do vereador Carlos Alberto Costa Prado. (938), Antônio Amaral Júnior. 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960. Todos do vereador Carlos Alberto Costa Prado. 964. Reitero em seu inteiro teor o requerimento 319. Vereador Flávio Luiz Ambrosim. 965, 966, 967, 968. Carlos Alberto Costa Prado. 969, 970. Dr. Jadir Pereira Grilo. 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978. 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988. Carlos Alberto Costa Prado. 991, Antônio Amaral, 990 e 991, Antônio Amaral Júnior. 992, 993, Lucas Pocai Alves da Silva. 994, Flávio Luiz Ambrosim. 995, vereador Silvonei Rodrigues. Senhor presidente,
Lido todos os requerimentos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura da indicação apresentada à mesa. Senhor presidente, a indicação é a seguinte: número 293/12, operação tapa-buracos em toda a extensão da Rua Maria Putinelli Pellegrino. Só essa a indicação, senhor presidente. A indicação que acaba de ser lida será encaminhada a quem de direito para as providências que solicita. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. As moções são as seguintes, senhor presidente. Edivaldo Luciabel, vereador, 262/12 a 269/12. Congratulações aos componentes das comissões pela brilhante programação na realização da 46ª FAP, Feira Agropecuária Industrial de Ourinhos. Congratulações ao presidente da FAP, Eduardo Luiz Bicudo Ferraro, o brigadeiro, pelo amor, profissionalismo e dedicação na realização da 46ª Feira Agropecuária Industrial de Ourinhos. Congratulações ao presidente da FAP, Fernando Luiz Coalhato Filho, o Neco Coalhato, pelo amor e profissionalismo e dedicação à realização da 46ª FAP Agropecuária Industrial de Ourinhos. Congratulações aos policiais militares do 31º Batalhão da Polícia Militar do Interior pelos excelentes serviços prestados em favor da segurança da 46ª FAP, Feira Agropecuária Industrial de Ourinhos. Congratulações aos policiais civis pelos excelentes serviços prestados em favor da segurança da 46ª FAP, Feira Agropecuária Industrial de Ourinhos. Congratulações ao funcionalismo público de Ourinhos pela extrema dedicação na realização da 46ª Feira Agropecuária Industrial de Ourinhos. Congratulações aos funcionários do Sindicato Rural de Ourinhos pela brilhante participação na realização da 46ª FAP, Feira Agropecuária e Industrial de Ourinhos. Congratulações à família fapiana pela brilhante participação na realização da 46ª FAP, Feira Agropecuária Industrial de Ourinhos. Vereador Jadir Pereira Grilo, 270-271/12. Congratulações à empresa Rossi Cabeleireiros pelos excelentes serviços prestados aos seus clientes. Congratulações ao senhor Valdomiro Ferreira, repórter esportivo da Rádio Norte Sul, pelos excelentes serviços prestados à comunidade ourinhense. Vereador José Claudinei Messias, 272 a 273/12. Congratulações à empresa Guardiã Segurança Eletrônica pelos excelentes serviços de monitoramento prestados à 46ª FAP. Congratulações à Igreja Metodista de Ourinhos pela comemoração dos seus 97 anos. Vereador Lucas Pocai Alves da Silva, 274, 275/12. Congratulações à Promotoria de Justiça, doutora Viviane Aparecida de Lima Silvestre, pelos 20 anos de carreira no Ministério Público e pela nomeação para atuar junto à Câmara Especializada de Crimes praticados por prefeitos, CRI-MP. Congratulações ao senhor José Hernani Correia de Moraes pelos 22 anos de fundação do jornal Novo Negocião. Vereador Antônio Amaral Júnior, de número 276 a 277/12. Congratulações ao senhor Luiz Carlos Venezian pelo trabalho de conservação, jardinagem e paisagismo realizado na pista de caminhada do Núcleo Habitacional Padre Eduardo Morante. Congratulações à Sorveteria Pinguim pela comemoração do seu 50º aniversário. São essas as moções, senhor presidente. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente.
Não havendo mais matérias a serem lidas, coloco em discussão o requerimento número 80... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Silvanei Rodrigues. Queira a mesa ouvir no plenário que os requerimentos e as moções sejam votados de forma globalizada, salvo algum destaque. Atendendo a questão de ordem do vereador Silvanei Rodrigues, coloco em deliberação do plenário a proposta que requer que a discussão e a votação dos requerimentos e das moções sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer um dos senhores vereadores. Está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador Silvanei Rodrigues permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto os senhores vereadores se há alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo... Pois não, excelência. 964. Não havendo mais pedido de destaque, coloco em discussão os requerimentos de números 879 a 995/2012 e as moções de números 262 a 277/2012, exceto aí a matéria destacada. Está em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 964/2012, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim, que reitera em seu inteiro teor o requerimento número 319/2011, que requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de segurança próximo ao Centro Cultural Tom Jobim. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Flávio Luiz Ambrosim, por 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa presente. O requerimento 964/2012 reitera em seu inteiro teor o requerimento 319/2011, que requer informações sobre a possibilidade de se instalar câmeras de segurança próximo ao Centro Cultural Tom Jobim. Senhor presidente, eu volto a insistir nesse assunto, reiterando o requerimento e apresentando o requerimento 319, porque as situações ali no Centro Cultural continuam a mesma de quando eu apresentei este requerimento. Prostituição, uso de drogas, pessoas frequentando ali, estranha aquela comunidade, aos moradores locais. Rua Antônio Prado, uma das principais ruas da nossa cidade. Rua Duque de Caxias. E várias pessoas têm nos procurado em relação a isso. Mães, pais de crianças que frequentam o Centro Cultural, que não têm segurança de deixar seus filhos irem sozinhos e voltarem sozinhos às suas casas. Naquele local também há duas escolas, uma das maiores escolas ali do nosso município, Virgínia Ramalho, Caló. E a população realmente fica muito preocupada com essa situação. O Jornal Diário de Ourinhos apresentou uma matéria aproximadamente um mês atrás, mais precisamente no dia 18/5, Centro Velho de Ourinhos se transforma em rota do sexo, drogas e confusões. Onde que diz Centro Velho, eu cito Barra Funda, Vila Nova Sá, Vila Perindo, uma parte ali da Vila Marcante. E o requerimento que eu apresento para implantar as câmeras de segurança nesses locais é para inibir esses frequentadores, essas pessoas que usam aquela região ali para esses atos ilícitos.
porta de escola, porta do centro cultural, rodoviária. São áreas que estão sendo muito frequentadas por essa população estranha àquele local. E causa, sim, uma apreensão muito grande à população. Porque quem tem um filho na escola, acha que ali está num local seguro. Mas essas pessoas utilizam exatamente o portão das escolas para aliciar essas crianças. E eu tenho certeza, com a implantação de câmeras de segurança ali, vai inibir muito essas pessoas. Pessoas ali que usam ali aquele local ali para prostituição. E várias senhoras têm nos procurado que há carro, quando eles vão buscar seus filhos na escola ou no centro cultural, há carros que param próximo delas, achando que são pessoas, mulheres de programa. Estão confundindo pessoas do local ali. Então, é uma situação preocupante, uma preocupação que tem que ser realmente tomado providência. E eu vejo que câmeras de monitoramento, câmeras de segurança ali, vai inibir muito, porque quem procura essas pessoas não querem ser identificadas, querem ficar no anonimato. Então, senhor presidente, eu reitero novamente, é um requerimento que pode, sendo atendido, vai melhorar muito aquela região. É uma região que eu conheço muito bem e, infelizmente, há essas pessoas ali que estranham ao local, que vem causando esse transtorno a toda aquela população. Era isso, senhor presidente. Continua em discussão. Eu gostaria de parabenizar o vereador Flávio Luiz Ambrosim e espero que a administração atenda esse pedido de Vossa Excelência, porque aquilo lá não pode continuar como está. Não havendo mais quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulta o primeiro secretário se há orador inscrito para uso da tribuna expediente. Vereador Lucas Pocai. Com a palavra, vereador Lucas Pocai Alves da Silva, por 10 minutos, excelência. Senhor presidente, vereadores, público presente, que bom ver esta casa cheia. Mas o tema que vem a esta tribuna, senhor presidente, é um tema que já vem sendo discutido há algum tempo, que é a saúde. Até eu questiono se alguém considera a nossa saúde satisfatória. Se alguém está satisfeito com a forma que a Prefeitura, a Santa Casa, tem atendido a nossa população. Eu acho muito difícil uma resposta favorável, pois se tivermos uma resposta favorável é porque não conhecem a situação real. Indo só visitar os postos de saúde, só visitar a quantidade de pessoas aguardando durante toda a madrugada, filas, não tendo remédios, não sendo atendidos. E, frequentemente, observamos matérias na imprensa de situações constrangedoras com o nosso povo. Falta de atendimento médico, que vira tumulto. Isso sem contar nos casos em que, acho que aqui mesmo, nesta casa, teremos inúmeros de pessoas que passaram por situações muito ruins. E aí, senhor presidente, senhores vereadores,
eu fui na Santa Casa para saber o que estava acontecendo. Por que estava nessa situação? E aí a diretoria da Santa Casa me informou, e eu me assustei com isso, de que eles já receberam emendas parlamentares de mais de 2,5 milhões. Mais de 2,5 milhões. E que ainda não chegaram. Então, o deputado vem, faz a festa, às vezes até, muitas vezes, na luta de algum vereador aqui desta casa, para conquistar uma emenda. E aí sai na imprensa, sai no jornal, e depois o dinheiro que foi prometido não chega. A festa foi feita, nossa parte tem sido feita, até com aprovação de títulos de cidadãos orienses para os deputados. E aí, me assusto com este valor de mais de 2,5 milhões que não chegaram para a Santa Casa. Foi prometido, o que foi prometido tem que ser cumprido. E isso não aconteceu. Então, este vereador vai fazer um requerimento para cada um destes deputados, pedindo informações. Se tem algum prazo para chegar a este recurso. E até eu tive contato com uma pessoa do governo federal, de um alto escalão, em que me disse, espero que ele esteja errado, mas ele tem muito acesso lá dentro, falou que essas verbas não chegarão. Essas verbas, essas emendas, não vão vir para a Santa Casa. Eu quero não acreditar nisso. E aí, estive também com deputados que nós temos amizade, e ele também disse a mesma coisa. Lucas, eu não vou comprometer ou destinar emendas que eu sei que não vai chegar, que não irão chegar. Fazer política de sair, eu sei que quando eu souber que essas emendas chegarão no seu destino final, aí sim você pode contar comigo que eu vou arrumar a emenda para a cidade. No caso, para a Santa Casa. E aí das emendas ainda, nós vemos aqui que desses mais de 2,5 milhões, apenas 450 mil é para custeio. O resto é para investimento, são equipamentos. Então não vai adiantar, não vai solucionar o problema da urgência e emergência que está tendo. Nós temos na Santa Casa uma diretoria no qual o presidente é um grande empresário, competente, idôneo, que é o Celso Zanuto. Só que ele está vendo que é difícil sem recurso. Não tem como. E a urgência e emergência é obrigação da prefeitura. A prefeitura que tem que bancar a urgência e emergência. Isso está no convênio entre a Santa Casa e o município. E nós vemos as situações dos postos de saúde, sem médicos, precisa de médico. Já discutimos aqui várias vezes que os médicos precisam ganhar mais, e até agora não vemos mais nenhum caminho para que isso andasse. Eles realizam concurso para médico ganhar 2, 3, 4 salários mínimos. Nenhum médico participa.
Não existe nenhum posto de saúde ou pronto atendimento 24 horas, que isso é uma coisa que nós sabemos que estamos num momento perto de eleições, que uma administração já está no seu final, tem gente até fazendo relatórios já do final da administração, da gestão. Só que o próximo prefeito tem que olhar com carinho isso. Vai ter que ter um pronto atendimento 24 horas. Porque eu fico imaginando o trabalhador que está com algum problema, e aí ele não quer perder o dia de trabalho, chega, ele só tem a noite para poder ir no médico. E aí aonde ele vai? Na Santa Casa. Só tem a Santa Casa. E aí acumula. Aí não tem médico. A diretoria diz que não existe recurso suficiente para bancar a urgência e emergência. Nós temos que trabalhar a hierarquização da saúde, organizando, estruturando, integrando a nossa saúde, para que se a pessoa doente for em algum estabelecimento, num posto de saúde, e ali não conseguir a resolutividade, ele possa ter um outro local, para que seja atendido, faça exames. E aí, andei também vendo o projeto do AME aqui em Ourinhos, que é um projeto muito bom. Vai melhorar, mas não vai solucionar. Porque eu estava vendo o projeto do AME, é para atender 14 municípios. 14 municípios. Inclusive Palmital, 50 quilômetros daqui. E aí nós vemos aqui que, sendo implantado o AME, não vai ter tomógrafo, não vai ter ressonância magnética, não vai ter estereoscópio e nem cirurgias maiores. Das 25 especialidades, apenas 11 vão começar. Então, se começar meia boca, a gente sabe a dificuldade que é de mudar isso. E o funcionamento é das 7 às 19 horas. Ou seja, à noite, o pessoal vai ter que ir para a Santa Casa também. Então, para encerrar, senhor presidente, eu espero... Agradeço o vereador Salmem pelo tempo cedido. É um tema muito importante, vereador. E nós esperamos realmente que a população seja atendida com carinho, que ela tenha solução nos seus problemas, resolutividade, quando precisar de um posto de saúde, da Santa Casa. Nós não podemos aqui deixar à mercê, deixar que o povo sofra. Nós temos que olhar pelo nosso povo, principalmente na saúde. Quantos vereadores já não usaram essa tribuna para dizer da situação caótica que Ourinhos enfrenta nesta área? E nós, como políticos, como representantes do povo, devemos cobrar os políticos também, que aqui prometeram. Prometeram verbas, prometeram emendas, e que até agora não chegaram. Tem emenda de 2009, e nós sabemos muito bem que as emendas são destinadas pelo orçamento vigente, orçamento corrente. Então, espero que tenhamos uma resposta favorável, que a nossa população tenha segurança em procurar um atendimento médico. Eles merecem ser atendidos, merecem ser cuidados, mas nós precisamos unir forças, precisamos trabalharmos em conjunto,
independente de partido, independente de momento, que estamos aí pré-eleições, independente disso tudo, nós não podemos ficar aceitando pessoas tendo que voltar para suas casas piores do que foram ao procurar um posto de saúde, voltar sem medicamento, sem tratamento e sem solução. Então esse é o meu desabafo aqui, e cobrarei os políticos, os deputados, todos que estiverem envolvidos e que queiram ajudar realmente o nosso município de Ourinhos. Muito obrigado. Apenas para conhecimento, eu recebi uma ligação sexta-feira à noite do deputado Mauro Bragato. Nos dizia que o secretário de Saúde do Estado de São Paulo está destinando mais 300 mil para a Santa Casa nos próximos 6 meses. Com a palavra o vereador Dr. Faués Salmem. Senhor presidente, nobres pares, senhoras e senhores, eu tenho uma notícia, senhor presidente, fidedigna, verdadeira, de que a maioria das emendas parlamentares não foram liberadas por omissão da Santa Casa e não preparou a documentação necessária para o repasse da verba, principalmente do Ministério da Saúde. Todo prefeito municipal, governador e presidente da República deveriam ter em mente 2 objetivos, senhor presidente. Em primeiro lugar, a saúde. Em segundo lugar, a educação. Porque se você não tem saúde, você não pode ir à escola. E se você não for na escola, você é um analfabeto, facilmente guiável por aqueles que têm um pouquinho de intelectualidade. Acontece que a aplicação na saúde não dá retorno político. O que dá retorno político são as reformas das praças, o embelezamento da cidade, quando o povo está aí sofrendo as agrúrias e as vicissitudes da vida. Aplicar na saúde de forma violenta, pagando aquilo que for necessário para os senhores médicos, dando condições de vida e desenvolvimento para todos eles, inclusive para a própria população. A educação nossa, eu já disse, vai chegar o dia em que nós vamos, evidentemente, terceirizar a educação. Dá para uma firma particular para ela fazer o concurso, escolher os melhores e ficar vigiando, porque contratado pela CLT, se não for boa, vai mandar embora. Enquanto que pelo concurso público ela fica até o fim da vida sem dar satisfação a quem quer que seja, independentemente de ser boa ou ser ruim. A nossa sugestão é de que falta à Santa Casa organização, gestão. Se Vossa Excelência ou Vossas Excelências perceberem, houve um atraso no pagamento do Hospital de Saúde Mental, mas os dirigentes da Santa Casa local não tiveram os salários atrasados. E paga-se, senhor presidente e nobres vereadores, verdadeiras fortunas para as pessoas que trabalham, não, que frequentam, que são registrados pela Santa Casa, e aqueles da Prefeitura Municipal que são lotados nos nosocômios. Quer se mudar o mundo? Quer se mudar qualquer situação? Tem uma única saída, é modificar o homem. Se o homem não for modificado, nada poderá ser modificado. Tem que erradicar a ciência política ou a consciência política daqueles que trabalham, ou são professores, ou são prefeitos municipais, deputados, de, através de uma corrupção, tentar receber os retornos que o dinheiro não é deles, mas sim mal aplicados. Quando eu falo corrupção é aquele entendimento de que você favorece uma pequena classe. Então você corrompe aquela pequena classe favorecendo o Zé, o João ou o Joaquim. Não é a globalização.
Vereador Lucas, eu estive internado na Santa Casa, foi feita uma reforma monstruosa, um verdadeiro elefante branco, mexeram na parte física, gastaram-se 400, 500, 600 mil reais, eu acredito, pelo valor que tem a obra, mas faltou a concessão do apoio, do carinho, do afeto, da assistência, da humanização, do respeito e da solidariedade. Isso é o que o homem quer, o que o ser humano quer. Não é chegar lá, ter uma alta atendido por um médico que tem 50, 100 pessoas, ele atende um e manda embora dando alta. Isso realmente é uma lesa pátria, é uma lesa humana, infringe o princípio posicional da dignidade humana. Por isso, nós temos que bater para aqueles futuros gestores da nossa política oriense, para que tenham em mente, primeiro, tirar a nossa população da UTI, colocá-la sadiamente nas ruas para que possa receber educação, e depois disso, realmente, os serviços, o labor. Muito obrigado, Excelência. Com a palavra, o vereador Antônio Amaral Júnior, por 10 minutos, Excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, público e imprensa presentes, e uma saudação especial a todos aqueles e aquelas que fazem parte da base de apoio do vereador Carlinhos do sindicato. Vereador esse que tive a honra de fazer parte de uma coligação nas eleições passadas, uma chapa de vereadores que se tornou vitoriosa, uma chapa formada pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, pelo Partido Verde, o PV, e pelo PT, o Partido dos Trabalhadores. E no próximo sábado tomará posse a nova diretoria eleita, a quem, de antemão, aproveito para fazer o registro nesta tribuna, que desejo que seja a mais profícua possível, que continue mantendo a tradição de luta, de representatividade e de conquistas em torno de uma categoria que eu conheço muito bem e que tive a satisfação de participar do início das suas organizações na cidade de Ourinhos e ajudei a liderar 2 movimentos grevistas que resultaram em conquistas significativas que têm sido mantidas até hoje, de um piso salarial, um valor significativo, de cesta básica, de ticket de refeição, de periculosidade, sendo que antigamente a maioria não era registrado, pagava-se o salário mínimo, não pagava nenhum adicional e muito menos cesta básica e ticket. Então, eu com certeza estarei prestigiando no próximo sábado a posse dessa diretoria que é realmente muito representativa. Mas, senhor presidente, mais uma vez, volta ao debate nesta casa o tema saúde. E nós sabemos muito bem que a saúde é o motivo de reclamação principal, não só da população oriense, mas, infelizmente, da maioria das populações de municípios deste país. Que a saúde ainda necessita de um financiamento para atender a todas as expectativas que foram criadas pela criação do SUS, o Sistema Único de Saúde. E isso originou-se na Constituição de 1988, porque antigamente somente quem pagava o INPS, somente quem tinha carteirinha é que tinha o direito ao atendimento da saúde em qualquer lugar no nosso país.
E hoje não. Qualquer cidadão, qualquer cidadã tem esse direito. E nós sabemos dos problemas que existem na nossa cidade. E a Santa Casa acaba sendo, na maioria das vezes, motivo de debate, de reclamações, não só nesta Câmara, mas também através da imprensa, seja ela a escrita, seja através do rádio ou até mesmo, às vezes, pela televisão. E existe um esforço muito grande de vereadores desta casa, como Vossa Excelência também é um desses, de tentar ajudar a Sociedade Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. Eu, em particular, consegui 2 emendas para a Sociedade Santa Casa de Misericórdia. A mais recente, através do deputado Gerson Bittencourt, um deputado estadual, que encaminhou 100 mil em emendas para custeio, que é para o ano de 2012. Mas, anteriormente, no bojo do que foi apresentado pelo vereador Lucas Pocai, de mais de 2 milhões de emendas em atraso, existe uma emenda do deputado federal, que é cidadão oriense, chamado Arlindo Quinalha Júnior. E eu recentemente, na última vez que estive em Brasília, há cerca de um mês, fui até o Ministério para saber o porquê que essa emenda não havia sido liberada ainda. E consegui, de forma documental, de forma oficiosa, um posicionamento daquele ministério que tem sob sua responsabilidade o ministro paulista Alexandre Padilha, que já esteve nessa cidade. E o motivo da não liberação era a falta de complementação de documentação. Eu recebi isso no meu e-mail e de imediato mandei para o presidente da sociedade, ou melhor, hoje é a Associação Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. E quando o deputado estadual Gerson Bittencourt esteve na cidade e visitando a Santa Casa, questionei e eles disseram que estavam encaminhando, mas que era muito burocrático, mas, enfim, a documentação necessária ainda não foi enviada de forma satisfatória. Eu acredito que, com relação a outras emendas, tenha havido, no mínimo, na maioria delas, esse mesmo problema. Porque eu conheço muito bem o presidente que governou há tempo, o governo democrático e popular, preocupado com questões fundamentais e essenciais, como é a saúde no nosso país. E, com certeza, não seria feito da parte dele, e muito menos de deputados, simplesmente um teatro para querer se valorizar através da mídia com o anúncio de emendas que nunca viriam a ser liberadas. Isto não é uma atitude de pessoas que eu sei que são decentes, que se preocupam e que vão atrás para trazer recurso. Então, precisamos colocar os pingos nos is. Agora, é muito fácil não fazer nenhum esforço para trazer qualquer tipo de emenda para a cidade de Ourinhos, tendo pessoas que já ocuparam cargos importantes dentro do governo paulista ou dentro do parlamento paulista e que têm relacionamento dentro do parlamento paulista e também parlamentares do partido que pertencem e que têm poder em Brasília e não pedirem uma só emenda. Então é fácil chegar aqui e dizer, olha, quando eu ver que a coisa é séria, porque isso que está atrasado não é sério, foi feito um teatro, aí sim eu vou correr atrás de emenda. O período pré-eleitoral está aqui estabelecido e a partir do dia 30 de junho ou após o 30 de junho já é o período eleitoral. Mas não me venham fazer discussão querendo arrumar argumentos que não são verdadeiros, que não condizem com a realidade, para simplesmente se aproveitarem dessa oportunidade e quererem aparecer como defensores de uma população que ficou órfã de esforços de alguns políticos dessa cidade. Então nós temos que agradecer a todos aqueles e vamos nos empenhar para verificar a situação. E tem que ter moral para cobrar daqueles que há muito tempo trabalham para Ourinhos, para querer, nesse momento, fazer qualquer tipo de acusação. Nós não podemos, de forma nenhuma, senhor presidente,
tomarmos pela leviandade. De forma nenhuma. Eu acho que cada um tem que fazer o seu esforço, mas não, a partir de uma determinada situação, querer criar algo que não existe, uma fantasia, algo que pode até mesmo ser de forma injusta, com muitos que têm trabalhado por essa cidade. Mas a saúde, ela carece sim de muito esforço, e esse esforço tem que ser dos 3 entes da federação, tem que ser do Estado, tem que ser do município e tem que ser, obviamente, do governo federal. Agora, nós não podemos querer, a pretexto de safar alguém da responsabilidade, acusar um ou outro. Não é hora de acharmos culpados, é hora de acharmos solução. E a solução, ela passa por atitudes sérias, atitudes responsáveis, e não por atitudes levianas. Pela ordem, senhor presidente. Eu me inscrevo em seguida e cedo o meu tempo ao... O vereador Dr. Jadir já está inscrito. Eu gostaria de ter pelo menos mais 2 minutos, 2, 3 minutos, porque... Vossa Excelência tem mais 2 minutos cedido pelo vereador Jadir Pereira. Está certo. Porque é extremamente sério também a situação dos nossos ambulatórios, das nossas unidades básicas de saúde. Aqui todo mundo concorda, já se manifestou, que existem poucos médicos e o salário é muito ruim. Se não mudar, vai diminuir cada vez mais. Esses dias eu fiquei sabendo que não tinha mais fila para pediatra na unidade básica de saúde no bairro que eu moro. Mas sabe por quê, senhor presidente? Porque não tem pediatra. Então, dessa forma, a solução é essa? Não, nós temos que ter médicos e mais médicos, e é claro que nunca nós vamos conseguir o ideal. A perfeição não existe, mas nós temos que buscar melhorar. Se no AME, no primeiro momento, não vai ter as 25 especialidades, mas vai ter 11, e já vai atender. E a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento, que é o investimento do governo federal, e que eu sei que aqui tem muitas pessoas que moram lá perto, na Vila São Luís, Jardim Industrial, vai melhorar e muito. Vai resolver tudo? Não. Ninguém aqui é mais criança, ninguém aqui vive de fantasia. Nós temos que viver da realidade. E nós vamos ter também o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, são como fosse UTIs móveis, com médico, enfermeira, uma equipe fantástica, que vai atender Ourinhos e vai atender a região também. Como hoje a Santa Casa, ela tem a responsabilidade, por ser um hospital regional, de atender a toda a região. Como o ambulatório de especialidade que tem ao lado do postão, também atende a toda a região. Não vamos querer mascarar, vamos falar, fazer o debate em cima da verdade, em cima da realidade. Então nós temos condições e vamos melhorar em breve. Vamos melhorar em breve o atendimento, sim, mas é claro que vai faltar ainda muito para que a gente consiga chegar ao nível, ao padrão de excelência que nós gostaríamos que a nossa população de Ourinhos tivesse e merece. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Dr. Jadir Pereira Grilo, por 8 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, imprensa, munícipe, internet, a todos que nos assistem. Gostaria de agradecer a presença, apesar do público saindo, né, pelo vereador que trouxe aí, né, esse público todo aí. A saúde, todo mundo fala, mas é muito difícil administrar qualquer coisa que seja até a casa da gente. Falar é fácil, difícil é fazer. A segunda maior bancada no Congresso, depois da primeira, que é advogados, é médicos. E quanto tempo nós estamos vendo falar sobre a falência da Santa Casa, dos hospitais. Se o problema da saúde é de gestores para qualificação, então é mais fácil fazer do que falar. Em vez dos políticos fazerem política da saúde, por que não fazer política para a saúde? Filantropia, ela tem um custo, e saúde, quanto mais você investe, mais você gasta. Precisamos destinar recurso, como existe na educação, aprovar, assim a emenda 29, um percentual para a saúde. E também o governo tem que ver que quantos anos que não faz um aumento da tabela SUS, uma revisão dessa tabela SUS. Antigamente o médico tinha o código 7, vereador Toninho, que era depositado o seu procedimento, o seu trabalho, na conta do médico, aquilo que o médico produzia. E o médico ganhava pouco, mas produzia mais e ganhava pelo aquilo que ele produzia. Se ele ganhava pouco, ele trabalhava muito e ganhava. Hoje não, o dinheiro é depositado na conta dos hospitais, e os hospitais falidos, o que fazem? Aí muitos procedimentos não foram pagos, como vários procedimentos cirúrgicos que eu fiz, não recebi, em alguns hospitais que a gente trabalhou. Então, esse vereador tem tido uma luta ferrenha, desde quando eu ingressei na saúde, como cirurgião. Trabalhei em todos os postos de saúde, em quase todas as cidades da região, conheço o funcionamento de quase todos os hospitais dessa região, conheço os postos de saúde, conheço várias administrações de vários prefeitos, todos têm problemas com a saúde, todos têm a reclamação, porque a saúde, ela não tem um fundo para a saúde. A saúde é o município que banca a saúde, e pouco se faz a nível federal para a saúde. Agora sim, esses 4 anos, nós estamos vendo uma luz no fundo do túnel. Por quê? Veja bem, há mais de 20 anos que eu trabalho com a saúde, a minha primeira campanha, eu já falava do posto 24 horas, que precisava ter um atendimento para desafogar o ponto-socorro da Santa Casa. Falava também de uma central diagnóstica, porque a grande maioria dos pacientes que voltam à consulta do SUS, voltam na fila do SUS, é porque não tem os seus problemas resolvidos. Porque se tivesse resolvido, eles não iriam lá à toa. Então, precisamos da qualificação do profissional constante, precisamos de investimento na qualidade de vida desses profissionais que vivem correndo e chegando atrasado, sacrificando seu horário de almoço, a sua família. E não falo aqui de funcionário médico, não, da enfermagem, do auxiliar de enfermagem, da fisioterapeuta, do psicólogo, de todo o elenco do farmacêutico, de todo o elenco que trabalha com a saúde. Todos são penalizados. Não é um ou outro, não. É bonito vir aqui fazer discurso, falar, mas qual que é a realidade? Só quem vive com a realidade que sabe o que é a realidade, entendeu? Então precisamos olhar de frente,
Ourinhos deu um passo importante, sim. O governo federal, através de vários vereadores aqui, tiveram papéis importantes em buscar recurso. O governo estadual veio atrás com o AMI, com a Central Diagnóstica, veio também com o UPAS, que é o Posto 24 Horas, UPA, o governo federal com o UPAS e o governo estadual com o AMI. Então, nós temos o SAMU agora com 2 UTI, que antigamente dependia totalmente dos bombeiros que faziam assistência muito bem feita, por sinal, mas também sem recurso. Hoje tem o SAMU com 3 UTI. Obrigado, vereador Toninho. Então, nós estamos com progresso na coisa. Essa Câmara fez o trabalho dela, o Executivo tem trabalhado também. Precisamos também unir forças e jogar com a verdade. Nós temos que reconhecer o trabalho das pessoas também. Não podemos vir só fazer críticas. Nós temos que criticar e ajudar. Não é com crítica que a gente... se a gente não construir alguma coisa também, a gente também não tem embasamento. A mentira dura pouco tempo. Nós temos que estar encarando que a saúde do próximo mandato, ou até nesse final de mandato, ela vai ter uma revolução importante. Precisamos de um posicionamento firme dos profissionais de saúde, duro, tanto na política, tanto na área do executivo, cada um na sua profissão, que venha contribuir para a gente fazer de Ourinhos um exemplo para a saúde do Brasil. Isso não é demagogia, não. Isso aí é uma questão que é possível, basta ter humildade. Nós tivemos vários projetos aqui nessa casa, como a gente recuperou o Disque Saúde, que é um projeto viável, com consultas antecipadas para tirar a fila de madrugada, os agentes mirins, que as crianças da escola participando. Então, houve um progresso na ideia, na mentalidade do cidadão oriense, que realmente há uma defasagem, é um momento difícil que a gente está passando, sim, mas é um momento de transição, nós temos que ter calma, nós vamos melhorar a saúde de Ourinhos, sim, e eu tenho certeza que com o reforço do pronto atendimento, com o Central Diagnóstico, com a qualificação da Santa Casa, e investindo em medicina preventiva, com a medicina da família, e também com as UBS, a gente vai fazer uma saúde de qualidade, e eu tenho certeza que o povo de Ourinhos vai saber valorizar o profissional qualificado e com uma humanização da saúde, e também sabendo valorizar todos a parte profissional desses profissionais que merecem o nosso respeito. É isso que eu tinha que falar. Obrigado. Com a palavra, o vereador Dr. Salim Matar, por 10 minutos, excelência. Senhores vereadores, senhor presidente, nós ouvimos bastante, estamos um pouco assim decepcionados, porque se lembrarmos da saúde do passado e lembrarmos da saúde do presente, se nós lembrarmos da ação de governos, tanto federal como estadual, no passado, e averiguarmos o que acontece hoje, se nós lembrarmos que no passado não tinha um programa de saúde em absoluto, tanto na área estadual como na área federal, nós hoje nos chocamos, decepcionados. Porque quem fala coisas daquilo que evoluiu, que cresceu, que deu demonstração de força, que entendeu que a sociedade não é unicista, a sociedade é democrática e ampla, está se procurando fazer com que todas as dimensões da questão da saúde sejam atingidas, eu acho que quem faz observações negativas faz de uma forma desleal e não adequadas ao momento que nós vivemos. Senhor presidente, saem 200 crianças por mês nascidas novas em Ourinhos. Aumenta o número de anciões e número de
pessoas da terceira idade. Nós apresentamos recentemente um projeto para concentrar dentro de uma noção que a gente estabelece como pródiga, para atender as mulheres, que são as grandes processantes de desvios de saúde a partir dos seus 40, 42 anos, tentar prevenir que isto venha a acontecer. Esse projeto já está em andamento, nós já temos a ideia de que ele já teve os pareceres favoráveis, e provavelmente ele não tem custo para o município, porque abrigará todos os recursos que já tem na Secretaria. Só vai dimensionar essa ação e vai estabelecer o grupo que será atingido. Então, senhor presidente, falar as coisas precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade. Dizer que uma obra como o AME, numa cidade de Ourinhos, ela não terá importância, é um sacrilégio. É um sacrilégio. Dizer que o UPA, uma obra que já vai entrar em atividade dentro em breve, não atenderá a todas essas demandas que nós estamos tendo com relação ao atendimento de emergência, também é um sacrilégio. São investimentos de altíssimo custo, que estão dentro de programas de governo. Falta de conhecimento disso, senhor presidente, é um absurdo. O AME, todos nós já sabemos que o AME será administrado por uma gestora, que será a responsável por levar o AME à frente. E essa gestora, pelo que nos parece, esse trabalho será exercido pela Unesp, que já tem um hospital de alta relevância no conceito médico do Brasil. Hospital de pesquisa e de atendimento de doenças importantes e graves. Saber que essa relação não é importante, senhor presidente, isso é grave. Isso é falta de conhecimento. Saber que os programas de nutrição infantil não estão em processo de larga dimensão, dizer que a saúde das crianças, por exemplo, não melhorou, que elas não têm previsão, que não estão sendo abastecidas, isso é um sacrilégio, senhor presidente. Isso é um sacrilégio. Dizer que está morrendo gente à torta direita aí é um sacrilégio. Saber que a conquista do ICO não foi uma conquista da Santa Casa é um sacrilégio, senhor presidente. Saber que a Santa Casa está fazendo um centro cirúrgico de altíssimo nível é um sacrilégio, senhor presidente. E os recursos estão vindo, esses recursos específicos estão vindo do governo do Estado. Então, senhor presidente, dizer que não existe saúde em Ourinhos é um sacrilégio. Ela está em falta, a demanda é muito alta. Ourinhos nasce 200, mas na região nasce mais outros tantos número de crianças. Dizer que não tem o teste do pezinho, a prevenção dos recém-nascidos para não ter doenças futuras, também é um sacrilégio, senhor presidente. Isso tudo é pago. Tudo isso é pago pela saúde. Dizer que morre criança, que morre gente na UTI, isso é um sacrilégio, senhor presidente. Esse recurso existe, ele é exercido. É para a demanda de toda a região. Senhor presidente, eu acho que nós precisamos melhorar um discurso. Eu não quero dizer quem é o responsável pelas grandes obras, porque seria agora injusto, que eu estou dizendo que isso não é político. Mas quem fez política aqui, usando a tribuna de Ourinhos, precisa ter mais respeito com a população. Tudo está sendo feito para ela. Quantos postos de saúde foram feitos nesses últimos 8 anos, atendendo às demandas das regiões? Eu até brinco às vezes dizendo que o cidadão está exigindo hoje um posto de saúde na sua porta. Está construindo um posto de saúde em todos os bairros. Viu? Eu acho até graça. O pessoal precisa fazer conta. Viu? Então, nós sabemos, senhor presidente, que está sendo feito um grande trabalho na saúde. Não é o ideal, e não será o ideal a vida toda, porque a demanda de saúde no Brasil, ela aumenta a cada minuto. A cada minuto. Hoje nós temos uma previsão melhor, porque o nível de renda per capita, houve uma melhoria. Houve melhoria. Dizer que não tem remédio, eu sou cansado de prescrever remédio que é apanhado na saúde.
Dizer que não tem remédio que de custo elevado é por questões burocráticas que no final sempre tem. E eu tenho gente que eu prescrevo remédios de alto custo, que leva 3, 4 dias, mas chega. Ele vem de Assis, ele vem de Marília. Então, fazer sacrilégio, senhor presidente, acho que aqui não é um lugar próprio para isso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Fred Nis Correia Leite, por 10 minutos, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Senhor presidente, o tema saúde, ele é preocupante no Brasil todo. Como foi dito aqui por vários colegas, a saúde é problemática não só em Ourinhos, como em São Paulo, como em Brasília, em todos os estados. E como é que funciona as verbas? As verbas vêm do governo federal. O prefeito de Ourinhos tem um orçamento e nesse orçamento anual ele destina dinheiro para a saúde, dinheiro para a educação, dinheiro para o turismo, dinheiro para a Secretaria de Desenvolvimento. O prefeito Toshio, nesses 8 anos, sempre tem aumentado a verba da saúde e da educação. O prefeito Toshio tem uma formação socialista, uma formação social, voltado a cuidar dos menos favorecidos. E nesses 8 anos o trabalho tem se desenvolvido nesse rumo. Mas a gente verifica, hoje, em Brasília, no Congresso Nacional, se discute a emenda 29, que é para aumentar o recurso da saúde e o repasse para os municípios. Ou seja, todo mundo sabe que o dinheiro que vem para a saúde é pouco, ainda é insuficiente. As demandas crescem, a população cresce, como disse o novo vereador Salim, a terceira idade aumenta, o desenvolvimento de novas tecnologias aumenta muito mais o custo da medicina. Então, enfim, é difícil, mas a gente vê boa vontade aqui em Ourinhos. Nós mesmo, enquanto vereador, sempre procuramos e batalhamos para que o orçamento, que é a peça fundamental do município, o orçamento da saúde seja o maior. E hoje é investido quase 50% ou mais na saúde e na educação de Ourinhos. Os 2 pilares básicos, educação, desde a creche até para que a criança não precise da saúde. Investir na educação diminui a despesa com a saúde. Nós procuramos também, como vereador, ajudar, através do deputado federal Walter Ioshi, nosso parceiro de Vossa Excelência, nós conseguimos dinheiro para a construção de 2 postos da saúde da família, um no Jardim Flórida, que está atendendo, outro na Vila Operária, no Jardim São Jorge, no Jardim São Carlos. Nós também estamos procurando colaborar, mas vários colegas têm feito emendas, solicitando emendas e têm melhorado, mas nós não podemos deixar de reconhecer o esforço do governo municipal, do prefeito Toshio Misato, da secretária Lúcia Tutui em atender essa população. Dificuldades temos. Falta médico? Falta, porque o médico ele quer vir, merece receber um bom salário. Poucos médicos querem vir para a cidade de Ourinhos, os que chegam, a demanda é tão grande que eles já procuram com o consultório particular. E nós continuamos trabalhando, mas que está melhorando e vai melhorar ainda mais com o AMES, com o UPA, isso sem dúvida nenhuma. Gostaria, senhor presidente, de falar um pouquinho a respeito da Avenida Carmelim Caló. Que coisa maravilhosa o recapeamento asfáltico da Avenida Carmelim Caló. Estivemos lá visitando alguns amigos, moradores da Avenida Carmelim Caló, alguns comerciantes e empresários que estão radiantes com o asfalto, com o recapeamento da Avenida Domingos Carmelim Caló. Muito importante, uma das entradas principais da cidade de Ourinhos, que recebe todo o fluxo do Paraná, e essa obra, que é uma verba do governo estadual, do governo Geraldo Alckmin, com o apoio do deputado Mauro Bragato, é muito importante para a cidade de Ourinhos. Vem trazer conforto para todos os ourinhenses que dirigem pelaquela avenida Domingos Carmelim Caló. O prefeito Toshio procurou, durante seus 8 anos de mandato, asfaltar todas as ruas que não tinham asfalto na cidade de Ourinhos. E a cidade de Ourinhos
tem uma dificuldade grande, que é o asfalto, que já está comprometido. Quase toda a cidade nós vamos precisar fazer o recap. A gente vê avenidas principais como Altino Arantes, a Rua Paraná, Barão do Rio Branco, Antônio Prado, Gaspar Ricardo, que precisa de recap, como tantas e tantas outras ruas e avenidas importantes. E agora ficará para o próximo executivo cuidar do recap da nossa cidade. Mas a Avenida Carmelim Caló já é um grande passo. O prefeito Toshio tem investido muito e até o final do ano teremos mais de 400 quarteirões asfaltados, recapeados. Isso é muito importante. E aonde a gente passa, e aonde tem um recap, como na Rua Rio de Janeiro, lembrando, a Rua Rio de Janeiro foi recapeada graças a umas verbas também do nobre vereador Walter Yoshi, né? Então isso é muito importante. E todos os companheiros vereadores aqui têm lutado para esse recap. E eu gostaria também de colaborar e dizer que nós conseguimos, a nossa equipe política, no qual fazemos parte, conseguiu mais um apoio para recapear uma importante rua aqui da cidade de Ourinhos. Uma rua que está lá no Distrito Industrial. Chama-se a Rua Feodor Gurtovenko. Nome um pouco difícil, porque Feodor Gurtovenko é russo. Era um senhor que veio aqui a Ourinhos, o Dr. Salim deve lembrar muito bem dele. Ele era contabilista e tinha um escritório, que era o escritório Alfredo. Então, Feodor Gurtovenko era o contabilista, dono do escritório de contabilidade Alfredo. E ele foi homenageado com a maior avenida que nós temos aqui em Ourinhos, que é no Distrito Industrial 2. Ou seja, lá no Distrito Industrial 2, que onde nós temos centenas de indústrias, onde nós temos milhares de pessoas trabalhando, zouriense, e a Avenida Feodor Gurtovenko está realmente precisando de um recap, cheia de buraco, ocasionando já acidente, vários funcionários das indústrias já sofreram acidente, e nós, atendendo um pedido que fizemos, o nobre vereador do Democratas, Jorge Tadeu Mudalém, destinou para Ourinhos R$250 mil para o recap dessa tão importante avenida. Lógico que gostaríamos de recapear muito mais avenidas e iremos recapear, mas é um primeiro passo, é mais um passo junto com os outros colegas vereadores. Então, nós estamos aqui com o ofício do dia 12 de junho, solicitação de verba, excelentíssimo senhor deputado federal Jorge Tadeu, do Democratas de São Paulo, tem o intuito de solicitar a disponibilização de emenda parlamentar no valor de R$250 mil, destinado a obras de recap asfáltico na Rua Feodor Gurtovenko, Distrito Industrial Oriente More, na área urbana do município de Ourinhos. Certo de contarmos com a sua atenção e cooperação, atenciosamente, prefeito Toshio Misato, que é o solicitador da verba, que tem que fazer a documentação. Secretário Roberto do Planejamento, muito competente, já providenciou toda a documentação, já está em Brasília, já está autorizada essa verba, e dentro de alguns dias, um próximo mês, estaremos recapeando, então, a Rua Feodor Gurtovenko. É muito importante. Estivemos com o presidente da Associação das Indústrias de Ourinhos, o senhor Celso Zanuto, que ficou muito feliz. É um pedido muito antigo da Associação dos Industriais de Ourinhos, da IOR, e que nós temos agora a possibilidade de atender, porque orienses trabalham lá no Distrito Industrial, orienses sofrem acidentes no Distrito Industrial, e com o recap nós estaremos resolvendo esse problema. Gostaria também, senhor presidente, de me solidarizar com a diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Ourinhos. A Santa Casa, ou associação, é muito importante. A reforma que está sendo feita lá, hoje quem administra a Santa Casa são empresários voluntários, pessoas que não percebem nenhum salário mensal, capitaneados pelo senhor Celso Zanuto. Lá existe hoje um conselho dos empresários que estão ajudando.
houve uma reforma completa, o estado físico da Santa Casa, a cobertura era horrível, e eles modificaram, eles estão lutando, eles sabem das dificuldades, mas eles estão firmes, e cabe a nós procurar ajudar. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Claudinei Messias, por 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa aqui presentes, e também aqueles que assistem pela TV Câmara e pela internet, boa noite. Senhor presidente, é bom quando se discute a questão da saúde em Ourinhos, e nós podemos ver que efetivamente o governo está agindo, não está parado. Isso é importante deixar claro, excelência. O governo municipal está fazendo a sua parte. E essa casa, excelência, também está fazendo a sua parte. Basta ver a quantidade de emendas parlamentares que os vereadores comprometidos com a saúde têm buscado, excelência. Vossa Excelência é prova disso. Então, quando nós vemos aqui a reforma de praticamente todos os postos de saúde, excelência, quando nós vemos a construção da UPA, a construção do AME, e nós vemos aqui em Ourinhos a maior construção do estado de São Paulo, excelência. O AME, o Ambulatório Médico Especialista, está construindo aqui em Ourinhos, é o maior do estado de São Paulo. E os equipamentos que serão colocados, serão implantados aí, também já estão sendo providenciados. Quando nós vemos a Santa Casa, que no ato de coragem do prefeito criou o Conselho Gestor, onde a sociedade civil organizada participa da gestão da Santa Casa, e nós vimos que não apenas na estrutura administrativa, mas na estrutura física, os investimentos que estão sendo realizados, mostra que tem seriedade, mostra que tem vontade em resolver. Mostra que essa união de governo estadual com governo federal, que a determinação do governo municipal, a articulação do prefeito junto aos entes da esfera estadual e federal, no sentido de se investir em Ourinhos na saúde, mostra que está dando certo. Mostra que efetivamente a lição de casa está sendo feita. Se olharmos há 8 anos atrás, como estava a Santa Casa, os postos de saúde, nós vamos ver que muita coisa mudou e para melhor. Para melhor. Quando foi dito aqui pelo vereador Antônio Amaral, e com muita propriedade, do que está acontecendo em nosso município, e depois reiterado pelos demais vereadores, da forma como se conseguiu sanar os débitos, a Santa Casa hoje tem a certidão negativa. Ela pode contrair os investimentos necessários. O governo municipal pode buscar isso, mas sozinho não se chegaria ao que nós temos hoje. Então, essa união que houve com o governo estadual e governo federal, e essa articulação com os deputados que estão aqui em Ourinhos constantemente, liberando emendas, vários milhões de emendas que foram liberados e que estão sendo aplicados lá efetivamente. Vai resolver 100% o problema da saúde?
Quem dera pudesse resolver, mas sabemos que o problema é muito maior. E que Ourinhos hoje é exemplo para muitos municípios que buscam resolver o seu problema da saúde. Na última sessão eu citei o exemplo de Porto Alegre, onde numa matéria de um telejornal disse que a Santa Casa de Porto Alegre, o número de atendimentos diários é praticamente igual ao atendimento de Ourinhos. E olha a disparidade da população. E Ourinhos é um centro regional, nós não podemos fugir disso. E esse, como centro regional, vai continuar atraindo. Então tem que haver também a mobilização e a sensibilização dos municípios para participar. Com relação ao SAMU que vai estar atendendo, vai ajudar ainda mais. Então, num curto espaço de tempo, nós teremos o que nós já vemos hoje, as melhorias na área da saúde, e nós teremos a expectativa, a certeza que muito mais vai estar sendo feito, muito mais vai estar sendo realizado. Como bem disse o Dr. Salim, o novo centro cirúrgico está sendo construído naquele prédio da Santa Casa, é coisa de município que acredita, de uma administração que acredita e investe. Porque se apenas esperar, se apenas reclamar, não se faz, tem que colocar a mão na massa, e nós vemos que está acontecendo isso. Está se buscando resolver o problema. E a população percebe isso. Quando nós vemos, a última reclamação aqui foi do posto da Vila Odilon, já está sendo executado o trabalho necessário lá. E em todos os postos do município, todas as unidades básicas de saúde foram efetivamente reformadas e entregues para que a população tenha dignidade no atendimento. Com relação à contratação de profissionais, nós vemos os esforços que estão sendo realizados. Nós vemos que há essa busca pelos profissionais. E tem que ser feito muito mais, é óbvio, tem que ser feito muito mais. A população cresce a cada dia. E cabe a nós cobrar as soluções, apontar as deficiências, mas também, como a grande maioria dos parlamentares dessa casa faz, buscar os recursos para que efetivamente possam ser investidos na saúde. E eu digo aqui, há poucos meses, nós aprovamos um sonho antigo, que é para Orlando Coalhato, Merena Braz Andramini, Recanso dos Pássaros, que posso dizer que eu, particularmente, desde 2008, temos lutado para conquistar, e agora está se tornando realidade. Conseguimos uma emenda em 2008, e agora está sendo concretizado. Então, demorou, mas está sendo feito. E muito maior do que era projetado há 4 anos atrás, porque aquela região aumentou como um todo. Então, já vai atender não apenas o conjunto Orlando Coalhato, mas aquela região como um todo. Então, a saúde precisa sim ser discutida, é um assunto difícil de ser tratado. Nós sabemos das dificuldades que os governos, no âmbito estadual, e todos os municípios do Brasil passam por dificuldades. Fala-se muito, a emenda 29 é importante, fala-se em sobretaxar, talvez tenha que haver uma melhor distribuição dos recursos que são arrecadados pelos governos. Mas, mais do que isso, nós temos que reconhecer que essa casa cumpre o seu papel. Essa casa cumpre o seu papel. Ela cobra, mas também vai atrás dos recursos para investimento na saúde. E eu cumprimento aqui sim o prefeito Toshio, porque sabemos que, graças à articulação dele, ao trânsito que ele tem, tanto no governo federal quanto no governo estadual, Ourinhos avançou e muito. Tem uma longa caminhada pela frente, mas está caminhando, não está parado, não está só apenas reclamando, está fazendo a sua parte. É o que eu tinha a dizer, Excelência. Não havendo mais orador inscrito para o expediente, questão de ordem do vereador Fred Nis Correia Leite. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência, ouvido do outro plenário, a continuação dos trabalhos, sem o intervalo, tendo em vista que nós temos vários projetos, vetos para serem votados. Eu coloco em deliberação a solicitação do vereador Fred Nis Correia Leite. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado.
Aceito pelo plenário. Aceito pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Reaberta a sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Para darmos início, então, à ordem do dia. Antônio Amaral Júnior. Carlos Alberto Costa Prado. Ivaldo Luciabel. Presente. Dr. Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Presente. Fredes Correia Leite. Presente. Dr. Jadir Grilo. José Claudinei Messias. Lucas Pocai. Dr. Salim. Vonei Rodrigues. Presente. 10 vereadores presentes. Havendo o número legal, estamos na ordem do dia. De imediato, passamos então à deliberação das matérias previamente pautadas. Coloco em discussão o veto total número 12/2011 do senhor prefeito municipal ao projeto de lei número 18/2010, de autoria do vereador Edivaldo Luciabel, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a incluir fisioterapeutas na equipe multidisciplinar do Programa de Saúde da Família, PSF, e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, solicito aos funcionários que distribuam a cédula de votação aos senhores vereadores. Os favoráveis ao veto mantêm na opção mantém o veto e os contrários votem na opção rejeito o veto. Distribuído a cela, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada de votação dos senhores vereadores em ordem alfabética e irão depositando o voto na urna e, na sequência, assinando a folha de votação. Antônio Amaral Júnior. Carlos Alberto Costa Prado. PT. Ivaldo Luciabel. Flávio Luiz Ambrosim. Fredes Correia Leite. Dr. Jadir Grilo. José Claudinei Messias. Lucas Pocai. Dr. Salim. Dr. Salim. Salim. Assina. Vonei Rodrigues. Solicito aos vereadores Antônio Amaral Júnior, Flávio Luiz Ambrosim, José Claudinei Messias, que acompanhem junto à mesa a apuração dos votos.
9-1, mantido o veto. Coloco em discussão o veto total número 20/2011 do senhor prefeito municipal ao projeto de lei número 105/2010, de autoria do vereador Dr. Jadir Pereira Grilo, que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias do município instalarem sanitários para os usuários. Está em discussão. Com a palavra, vereador Jadir Pereira Grilo, por 10 minutos, excelência. Permissão a fazer uso de palavra no local. Permissão concedida. Gostaria de colocar que a comissão jurídica foi feita uma análise nesse projeto e foi aprovado na casa. E que os vereadores votaram com o parecer da comissão jurídica e também aprovaram. Então, fala aqui que a justificativa, com devidas vênia, o projeto legislativo em comento não atende a requisito indispensável do interesse público, podendo ser, ao revés, até mesmo contrário a ele, na exata medida em que se tome obstáculo ou desestímulo à instalação ou manutenção da agência bancária. Eu penso assim, nos entraves que se coloca diante de tal projeto, que, se for o caso, poderia ser mandado como um anteprojeto e tudo, mas assim, fica uma colocação aqui, uma pessoa que toma medicamento, né, que vai nesse banco, precisa usar um banheiro, vai fazer nas roupas, né? Uma pessoa que chega lá, tem um problema de uma doença, alguma coisa, também, como que fica? Então, quer dizer, tudo que é de interesse de grandes corporações, a gente vê que parece que o Poder Legislativo não tem um desempenho como deveria ser acolhido pelo Executivo. Então, sempre quem paga o preço mais caro é quem sustenta e paga imposto por essa nação. Então, nós que somos usuários dessas grandes corporações, acabamos pagando pelo um preço caro demais para eles ganharem o lucro e cada vez mais lucro, sem pensar na questão humana, na questão da necessidade que o próprio usuário. Então, eu acho que deveria alguma agência particular tal tomar a iniciativa e fazer, porque daí seria um marketing, seria uma forma também de estar desenvolvendo uma competição, porque eles competem com tantas outras coisas que não é de interesse, porque o que é bom para o banco não é de interesse, o que é bom para o banco não é bom para o usuário do banco, né? Porque se for bom para o usuário do banco, para o cliente, também não vai ser bom para o banco, então eles não vão ter lucro. Então, essa que é o ciclo do fator financeiro, que o lucro acima de qualquer pretexto, até do ser humano, como a gente vê na parte ecológica, em todos os aspectos dessa nação. Obrigado. Continua a discussão. Ninguém mais querendo se manifestar, solicito aos funcionários que distribuam a cédula de votação aos senhores vereadores. E os favoráveis ao veto, votem na opção mantém o veto, e os contrários, votem na opção rejeito o veto. Distribuída a cédula, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada de votação dos senhores vereadores em ordem alfabética, irão depositando o voto na urna e, na sequência, assinando a folha de votação. Antônio Amaral Júnior. Carlos Costa Prado. Edivaldo Luciabel.
Flávio Luiz Ambrosim. Frednes Correia Leite. Dr. Jadir Grilo. Você acha que ele tem habilidade para fazer, na sua opinião? Tem. Todo mundo saiu junto? Tem. Independente da Independente. Você sabe que ele chamou muita atenção na primeira reunião do PMDB do PSDB. Ele chamou muita atenção e a responsabilidade. José Claudinei Messias. Ele chamou muita responsabilidade para ele. Lucas Pocai. Você acha que... Não estamos discutindo agora o nome. Você acha que qualquer decisão ele vai... Tem tranquilidade. Dr. Salim. Você acredita nisso? Que bom, cara. Acredito que é mesmo. Vai sair todo mundo abraçado. Silvonei Rodrigues. Solicito aos vereadores Lucas Pocai Alves da Silva, Dr. Jadir Pereira Grilo e Dr. Frednes Correia Leite, que acompanhem junto à mesa a apuração dos votos. Mantido o veto. Coloco em discussão o veto total número 23/2011 do senhor prefeito municipal, projeto de lei número 237/2010, de autoria do vereador Lucas Pocai Alves da Silva, que autoriza a implantação de parque infantil na urbanização de praças. Está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, solicito aos funcionários que distribuam a cédula de votação aos senhores vereadores. Os favoráveis ao veto votem na opção mantém o veto e os contrários votem na opção rejeito o veto. Distribuída a cédula, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada de votação dos senhores vereadores. Em ordem alfabética, irão depositando o voto na urna e, na sequência, assinando a folha de votação. Júnior. Carlos Alberto Costa Prado. Divaldo Luciabel. Flávio Luiz Ambrosim. Frednes Correia Leite. José Claudinei Messias. Ah, é? Pegou? Não, peraí. Dr. Jadir Grilo.
Lucas Pocai. O que você votou, Lu? Dr. Salim. Silvonei Rodrigues. Solicito aos vereadores Dr. Jadir Pereira Grilo, Flávio Luiz Ambrosim e Antônio Amaral Júnior que acompanhem junto à mesa a apuração dos votos. Mais dois. Quantos? Mantido o veto. Coloco em discussão o veto total número 24/2011 do senhor prefeito municipal ao projeto de lei número 149/2010, de autoria do vereador Lucas Pocai Alves da Silva, que cria a certidão de acessibilidade no âmbito do município. Está em discussão. Ninguém querendo se manifestar, solicito aos funcionários que distribuam a célula de votação aos senhores vereadores. Os favoráveis votem na opção mantém o veto e os contrários votem na opção rejeito o veto. Distribuída a cédula, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada de votação dos senhores vereadores em ordem alfabética, que irão depositando o voto na urna e, na sequência, assinando a folha de votação. Antônio Amaral Júnior. Carlos Alberto Costa Prado. Edivaldo Lúcia Abel. Flávio Luiz Ambrosim. Fred Onde você pegou isso aqui? Correia Leite. Não, deixa aberto, não tem problema nenhum. Pode deixar. Dr. Jadir Grilo. José Claudinei Messias. Lucas Pocai Alves da Silva. Dr. Salim. Silvonei Rodrigues. Solicito aos vereadores Carlos Alberto Costa Prado, vereador Dr. Salim Mata e vereador José Claudinei Messias, que acompanhem junto à mesa a apuração dos votos.
Mantido o veto. Coloque em discussão o veto total número 25/2011 do senhor prefeito municipal ao projeto de lei número 223/2010, de autoria do vereador Fred Nis Correia Leite, que autoriza o Poder Executivo a implantar abrigos verdes nas calçadas do centro comercial do município e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, solicito aos funcionários que distribuam a célula de votação aos senhores vereadores. Os favoráveis ao veto votem na opção mantém o veto e os contrários votem na opção rejeito o veto. Edivaldo Luciabel. Flávio Luiz Ambrosim. Fred Nis Correia Leite. Dr. Jadir Grilo. José Claudinei Messias. Lucas Pocai. Dr. Salim. Suvanei Rodrigo. Solicito aos vereadores Lucas Pocai Alves da Silva, Antônio Amaral Júnior e Fred Nis Correia Leite que acompanhem junto à mesa a apuração dos votos. Mantido o veto. Não havendo mais matérias a serem apreciadas na ordem do dia e nenhum vereador inscrito para uso da tribuna, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 25 de junho, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço muito a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.